Bom dia, gente linda, bom dia! Tudo bem com você? Como é que você está nessa segunda-feira? Segunda-feira, hoje nossa primeira live da performance. Hoje nossa primeira live que vai fazer com que você descubra quais são os segredos de uma liderança autêntica, os segredos para você realmente liderar com maestria. Na verdade, quando a gente fala em liderança, a gente sabe que liderar é muito mais sobre as tuas emoções, sobre você, do que sobre o mundo externo, né? O mundo externo é só um reflexo do interno e hoje a gente vai falar sobre isso, inclusive. Quero saber quem tá aqui comigo, me fala, me dá um bom dia aqui, me fala da onde você tá falando, enquanto eu tô aqui, ó, passando meu cafezinho para tomar meu café da manhã com você. Ai, gente, depois que eu descobri esses Deep Coffee aqui, eu tô maravilhada, que antes eu pegava e ficava passando café, daí nunca sabia a quantidade, só pra mim, agora eu só passo pra mim. Bom dia, Sheila, bom dia, que bom que você tá aqui. Quem mais tá aqui? Temos sócios do Clube da Mente por aqui também. Bora energizar essa semana, gente. Bora começar essa semana com tudo. O ano tá começando e, ó, eu tô muito animada para esse ano. Eu tenho certeza que esse vai ser um ano incrível. Olha aí, ó, as minhas alunas. A Monique tá aqui, a Alana tá aqui também. Arrasaram, arrasaram. Que bom ver vocês aqui começando a semana. Hoje nosso primeiro dia, né? Nesse horário, vamos ver se vai dar mais audiência, se a galera realmente então participa nesse horário. Bora que bora. Ó, Sheila, eu sou do Rio Grande do Sul. Que cidade, Sheila? Me conta que cidade você é. Hoje o tema da nossa live hoje eu vou falar um pouquinho sobre as leis do Kybalion, que são leis universais, e como que a gente traz ela para o emocional para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia como líder. A gente às vezes nem percebe, mas tem leis muito fortes no universo que estão atuando enquanto a gente está vivendo, e às vezes a gente nem sabe sobre elas. Então, quando a gente tem o conhecimento a respeito delas, a gente começa a se ligar dos próximos passos, do que vai acontecer para que a gente possa ter resultados melhores com as pessoas ao nosso redor, com os nossos clientes, com os nossos amigos e principalmente com os nossos liderados. Quem aqui já é líder? Rô, eu tenho uma equipe, eu lidero já, então essa live vai ser para mim. Quem aqui já tem uma equipe, já é líder? Escreve eu aqui para mim saber. Hoje, alguns pontos que eu vou trazer é justamente como que a gente vai elevar as nossas emoções e transformar elas em sentimentos bons, em bons sentimentos. Como que eu vou controlar os meus pensamentos? Como que eu vou construir essa lucidez e essa autenticidade para fortalecer o meu próprio autodomínio? Porque você percebe, já deve ter acontecido com você, de você se expressar, né? Você ir falar alguma coisa e depois você se arrepender. Você agir de forma impulsiva, você agir e aí você, poxa, não devia ter feito isso. Já aconteceu com alguém aqui? Ó, Monique, ontem estava assistindo um vídeo que mencionou essas leis universais. Olha o universo conspirando, maravilhosa, maravilhosa. A tradição egípcia, ela diz que essas 7 leis, elas regem o micro e o macro, ou seja, elas estão o tempo inteiro organizando o universo. Então, o objetivo do estudo dessas leis é a gente se alinhar ao universo. Quando a gente entra em sincronicidade, quando a gente está na mesma frequência da Terra, o que acontece? A gente começa a ter mais clareza sobre o nosso caminho, a gente começa a ter mais harmonia, mais felicidade. Então,
tudo isso vai organizando a nossa vida para que a gente tenha, inclusive, um entendimento maior sobre as experiências que nos acontecem. Porque eu, por exemplo, eu tenho certeza absoluta, o ano passado foi um ano bem desafiador para mim. Mas por eu ter clareza e consciência de que nada acontece do nada e tudo tem um propósito maior, eu tirei o aprendizado, tirei o entendimento de tudo que me aconteceu. E tendo em vista isso, hoje, essa semana, quando eu atendi uma empresa que estava passando pelos mesmos problemas que eu passei o ano passado, essa semana, quando eu atendi um empresário foda pra caralho, que também tava com situações com funcionário, situações com faturamento, situações com problemas no fechamento de vendas, foram os mesmos problemas que eu enfrentei ano passado e que eu tive que resolver. Então, hoje eu tenho um entendimento que Deus me colocou nessas situações. Por quê? Porque hoje eu posso ajudar outras pessoas que estão vivendo esses mesmos problemas. Então, a gente ter esse entendimento, abrir esse leque das possibilidades, ele traz para nós mais alívio, mas também traz para a gente um entendimento dos motivos pelos quais a gente está em cada situação. Essas leis com aplicação psicológica que a gente vai trazer hoje, elas são para que você tenha um entendimento do que está acontecendo na tua vida. A primeira lei, ela diz sobre o mentalismo. Se você está anotando aí, anote. Se você não está anotando, depois, se você ir aqui no meu direct e comentar, Rô, eu quero o resumo, eu vou mandar para você o resumo de tudo isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, a lei do mentalismo é que o todo é mente. O todo é mente, o universo ele é mental, ou seja, tudo nasce do plano mental. Este copo não nasceu sem ter pensado antes nele. Esse meu drip coffee aqui, que agora acabou de ficar pronto, meu café passadinho na xícara aqui, não aconteceu sem antes alguém pensar nele. Então, eu tenho uma mentora que dizia que quanto mais a gente pensa sobre os nossos pensamentos ou sobre os nossos sonhos, sobre os nossos desejos, mais a gente aumenta a nossa lucidez. Por quê? Porque quanto mais eu penso naquilo que eu quero, mais o meu cérebro começa a criar um caminho para que eu chegue nesse lugar. Faz sentido? Agora, a maioria das pessoas faz o quê? Elas alimentam pensamentos de raiva, de tristeza, de medo. A maioria das pessoas está muito aqui embaixo na tabela. Aumentam pensamentos que vão fazer com que elas se sintam cada vez mais tristes, apáticas, abatidas, né? Fazem com que elas se sintam às vezes culpadas quando a gente fica alimentando muito pensamentos lá do passado. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito daquele jeito, eu deveria ter feito dessa forma. Isso acaba com a tua energia, acaba com a tua criatividade, acaba com a tua capacidade de solucionar problemas. Porque quem é líder aqui... Gente, quem é líder aqui? Comenta eu aqui para mim saber. Seja você líder de uma empresa, seja você líder de um negócio. Eu sei que tem muita gente aqui que, às vezes, eu não tenho uma equipe, mas eu lidero um negócio. Tá tudo certo. Quero saber se você lidera. Quem é líder? Comenta eu aqui, só pra mim saber se temos líderes aqui. Ou se só tem pessoas aleatórias aqui. Enquanto isso, eu vou terminando meu café aqui. Tô com a xícara do Clube da Mente, do Movimento Gera Movimento hoje. Porque eu sei que esse ano vai ser um ano de muito movimento. Ó, a Jamile é líder. Ó, a Pri é líder. Arrasaram. Quem mais, gente? A Lucilene é líder. Olha aí a Lucilene, a Kátia também é líder. Quem mais? Quando a gente é líder, a nossa tendência, e tudo que eu falo pra vocês, gente, aqui, eu já passei por isso, tá? A nossa tendência é a gente, às vezes, olhar pra pessoa e ao invés de a gente ver capacidade nela, ao invés de a gente ver disposição nela, ao invés de a gente ver ela se expandindo, a gente vê, bem pelo contrário, os defeitos.
Às vezes a gente é muito crica com as pessoas. A gente fica focando muito atenção nos defeitos, focando atenção nas coisas que a pessoa ainda não faz. Às vezes a pessoa tá lá em treinamento, mas você já, ela devia fazer isso, ela devia fazer aquilo. Eu sou uma pessoa que eu massacro as pessoas que estão em treinamento comigo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência, né? E se colocar realmente à disposição dessa pessoa. Quando a gente se coloca à disposição dessa pessoa para ajudar ela com energia, com vitalidade, com propósito, essa pessoa ela corresponde também. Então, pensa que o pensamento ele é mais rápido do que a emoção. Primeiro você pensa, depois vem a emoção. Se você corta logo o pensamento crítico, o pensamento destrutivo, né? Destrutivo, o pensamento medroso, você corta a emoção. Faz sentido, gente? Quando você corta o pensamento, você corta a emoção. Por quê? Porque o pensamento sempre é mais rápido do que a emoção. Então, tu evita derramar essa tinta emocional nas pessoas, porque no fundo é isso. Quando a gente não tá bem, quando a gente tá triste, quando a gente tá com raiva, quando a gente tá com vergonha, quando a gente tá com culpa, quando a gente tá em qualquer uma dessas emoções aqui, ó. Eu gosto de trazer a tabela porque aí você consegue se enxergar raiva, orgulho, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha. Quando você tá com qualquer uma destas emoções, a tendência natural é o quê? É você derramar isso nas outras pessoas. É você, entregar isso para as outras pessoas. E muitas vezes a gente faz isso não porque quer. Ninguém quer derramar o pior nos outros. Mas presta atenção no que aconteceu comigo no sábado. Sábado eu dei uma aula incrível no planejamento estratégico. Inclusive, se tiver alguém aqui, gente, foi incrível estar com vocês no planejamento estratégico. Das 9 da manhã a 1h30 da tarde, a gente acabou praticamente. Foi uma aula sensacional. Depois da aula eu pensei, tô a fim de pegar a estrada, tô a fim de, sabe? Eu tava com tanta energia, sabe aquela energia que você não pode ficar em casa, que você, sabe, tem que sair tão energizada do planejamento que eu falei, vou pegar a estrada. Peguei a estrada, na metade do meu destino eu parei num posto. Parei num posto para abastecer. Tinha a bomba 1 e a bomba 2 aqui, né? 2 bombas, né? Essa bomba aqui estava ocupada com uma mulher e a outra bomba da frente estava desocupada. Então eu peguei, saí daqui e fui para frente. No que eu estava indo, a mulher me fechou, baixou o vidro e me desceu a lenha. Tipo assim, eu nem sei o que ela falou, juro. Ela tinha tanta raiva no olhar. E aí eu não entendi nada. Eu só freiei, não entendi nada, fiquei impactada. Me coloquei na bomba e eu abaixei o vidro assim, eu falei pro frentista, o que aconteceu aqui? Ele falou, eu não sei. Ela virou a volta, baixou o vidro e continuou me dando na cara. Eu falei, o que é que aconteceu? O que tá acontecendo? Por que é que ela tá me dando na cara? Gente, sábado à tarde, 5 horas da tarde, a pessoa com um carro de uma empresa, provavelmente estava trabalhando. Sábado, 5 horas da tarde, eu tô trabalhando. Se eu não tô fazendo isso com alegria, com amor, com compaixão, se eu não tô fazendo isso com os meus 100%, o que eu vou fazer? Eu vou descontar isso em alguém. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Eu fiquei só olhando pra ela assim, ó, impactada. Eu fiquei assim, ó, eu cheguei a parar o carro um tempo assim e falei, meu Deus, o que aconteceu aqui que eu não entendi? Mas o olhar de ódio pra mim era tão forte que aquilo me impactou. Quando eu fui pra Índia em 2018, gente, os meus primeiros 5 dias de Índia foi em Goa, num evento de desenvolvimento pessoal. Nesse evento, tinha uma região da cidade que era bem pobre. A Índia é muito pobre, gente. A Índia, ela não tem classe média.
A Índia tem ou classe alta ou classe baixa. É só isso. Então tinha lugares muito pobres e tinha lugares assim muito ricos. Então o evento que eu tava era num resort, apesar de eu não ter ficado no resort porque eu ainda não tinha condições. Mas, enfim, era lá. Aí eu não vi tantas pessoas em péssimas condições, assim, de sanitárias e tal, porque a gente não circulou muito lá. Mas, quando eu cheguei em Delhi, no meu 6º dia da viagem, a gente tava no ônibus, eu tava no primeiro banco do ônibus, porque eu ficava bem da frente para ouvir o guia, porque eu não entendia muito bem o inglês, então quanto melhor eu ouvisse ele, melhor eu conseguia traduzir. Então eu tava no primeiro banco, o guia tava falando, a gente parou num semáforo. Eu tenho inclusive essa foto aqui no meu Instagram, gente. Quem procurar lá sobre a minha viagem pra Índia vai ver. A mulher, ela olhava pra mim com os olhos pedindo ajuda. Ela tava com uma criança no colo. Eu olhei para aquilo, peguei o celular rápido, tirei uma foto dela, mas eu fiquei o dia inteiro sem falar, porque eu tive uma sensação de que eu conseguia sentir ela, sentir o coração dela, sentir ela me pedindo as coisas. Então, você começa, quando você tá presente, consciente, quando a tua mente ela tá no aqui e agora, você começa a ter uma percepção do todo, você começa a se sentir parte do todo, você começa a se sentir pertencente ao todo. E dentro da liderança, quando a gente é líder, a gente precisa aprender a ler o que está por trás das palavras. Porque nem todo mundo está reclamando por aquilo que está reclamando. Muitas vezes a reclamação é só esse respingo, é essa tinta de raiva, de medo, de insegurança sendo derramada através de reclamação. Tá virando alguma chave aí? Alguém tá tendo alguma percepção aí? Me contem. Essa semana a gente teve uma reclamação no Procon. Eu vou contar pra vocês, vou abrir o jogo aqui. A gente teve uma reclamação no Procon de uma pessoa que queria desistir do clube. Essa pessoa, ela não quer desistir do clube. Essa pessoa, ela tá com medo de não conseguir pagar. No fundo é sobre isso. Nunca é sobre o que a pessoa tá falando. Sempre é sobre os medos, as inseguranças, as dores que estão dentro dela. E quando a gente é líder e a gente aprende a ler o que está por trás das palavras, a gente começa a crescer na nossa liderança. E a gente começa a ter um entendimento com mais compaixão, com mais empatia pelos outros. Então, é como se você conseguisse dizer não internamente para aquilo que a pessoa tá falando, tá verbalizando, porque as palavras elas são só 7%, a neurociência comprovou. O que você expressa, 93%, é sobre o teu pensamento, é sobre as tuas emoções, e só 7% é o que você realmente tá falando, tá comunicando. Então, quando você consegue limpar a tua mente e se colocar num estado de presença em relação ao outro, você consegue fazer essa leitura. Faz sentido? Vamos fazer o exercício rápido? Fecha teu olho agora. Fecha teu olho. Faz uma bolinha aí com o teu pensamento. Faz uma bolinha aí. E agora arremessa ela na parede. Rápido. Ela voltou? Ela volta. Porque tudo retorna. Se você já ocupou um espaço com algo elevado, com algo útil, você consegue entrar nesse espaço novamente. Você consegue ser esse espaço novamente. Então, começa a perceber que tudo antes vem na mente. E as experiências que tu já viveu, elas também vêm na mente.
As experiências que você já viveu, elas vêm na tua memória. E a partir daí, você consegue virar esta chave e você mudar o que você está pensando sobre o teu negócio, sobre os teus liderados, sobre as coisas que estão acontecendo. E começar a negar a realidade. A realidade dura. Se hoje você não está tendo a realidade que você gostaria em termos de resultado, isso não é sobre o que está acontecendo agora. Isso é sobre a forma com que você pensa sobre essa realidade. Porque uma realidade dura é uma oportunidade de crescimento. Uma realidade escassa é uma oportunidade de crescimento. Se você nesse momento não está vivendo a realidade que você quer, saiba por certo. Você está tendo uma oportunidade de você se desenvolver, de você se tornar mais e melhor. Só que para isso, você precisa mudar a tua forma de pensar sobre as coisas. Faz sentido? Preciso que vocês me deem um ok aqui se está entendida esta primeira lei, para que eu possa passar para a próxima. Tem uma frase de um filósofo, o Marco Aurélio, que ele diz: nada acontece ao homem que não seja do próprio homem. Ou seja, tudo que está na tua vida teve um pensamento antes. Tudo que está na tua vida teve um pensamento antes. O que acontece comigo é material de crescimento, não de perseguição pessoal. O que acontece comigo tem um propósito. Um propósito de crescimento, porque a roda da vida só gira para frente. Só gira para frente. Ó, Monique sim, Priscila sim, Rafaela sim. Quem mais, gente? Estamos com várias pessoas aqui. Eu quero todo mundo participando aqui comigo. Eu quero a Aline participando, quero a Ana Cláudia participando, eu quero a Sheila, quero a Annelise, eu quero a Rosa, eu quero a Fran, eu quero a Aline Hair, tá aqui também. A Vanessa, a Jamile, a Dani, a arquiteta. Eu quero a Lucilene, a Vanessa. Quero todo mundo aqui participando. Quero vocês aqui comigo. Olha eu aqui. Olha aí aqui, a Kátia também tá aí, ó, eu estudo isso, Caibalion, 7 leis universais. Olha, eu acho que o Caibalion essas 7 leis, elas são para ser estudadas toda semana. Toda semana, toda semana, toda semana. Quando a gente estuda toda semana, a gente começa cada vez mais a ter um entendimento. Desenvolvimento pessoal, eu falei ontem nos stories, é igual tomar banho, gente. É igual tomar banho. Se você toma banho todos os dias, você fica limpa e cheirosa. Agora, se você não se desenvolve, você fica respingando as tuas dores nos outros. E não que não vá doer. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Momentos de dor e sofrimento todo mundo passa. Mas como você vai lidar com isso, que vai ser o grande segredo da tua liderança. Olha só. Segunda lei. Deixa eu só colocar aqui que eu tinha anotado aqui 2 frases para você internalizar a lei do mentalismo. Aprendi, cresci e virei a página. Reduzi o ódio e o meu veneno emocional. Essas 2 frases. Reduza o teu veneno emocional. Cuide da tua mente. Segunda lei. A lei da correspondência. O que diz a lei da correspondência? Tudo que está em cima está embaixo. Isso está na Bíblia, inclusive. Tem um momento lá que Jesus fala, né? O que ligares no céu será ligado na terra. O que ligares na terra será ligado no céu. Não é verdade? Os hábitos do plano físico, que é o baixo, né? Evocam, né? Estados mentais e emocionais em cima. Ou seja, eu tenho dificuldade em trabalhar a minha mente. Tô com dificuldade em trabalhar minha mente. Minha mente só vem coisa ruim. Então começa a construir hábitos no físico. Hábito da leitura, hábito da atividade física, hábito de... Você precisa ocupar a tua mente. Você precisa ocupar a tua mente. A minha mãe teve um momento na vida dela também que ela teve excesso de pensamentos antes dela descobrir que ela tinha transtorno bipolar. Então ela tinha conversas na mente. E a gente ia trabalhando como isso?
A gente ia trabalhando com hábitos, 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 hábitos. Hábitos, não é fácil você ter hábitos, porque construir disciplina não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era disciplinado. Todo mundo é disciplinado. Não é fácil. Então, se você já tem uma disciplina, você já é uma pessoa diferenciada. Só que se a gente for falar sobre disciplina, a gente pode ter um entendimento da seguinte forma, que disciplina tem muito a ver com você se esforçar no início para criar o hábito, para depois você poder relaxar nessa disciplina. Porque pensa comigo, a criancinha lá de 3 anos, ela tem a disciplina de voltar para a mãe toda vez que a mãe chega no ambiente. Não tem? Ela já tem essa disciplina, então ela não precisa se esforçar. Você tem a disciplina de escovar os dentes sempre que você acorda ou sempre que vai dormir. Então você não se esforça para isso. Então a disciplina ela é necessária quando algo ainda não é um hábito. Depois que se torna hábito, vai. Entende? Então ligar o que está aqui embaixo, que é no plano físico, com hábitos, com disciplina, pode te ajudar sim a virar a chave da mente. Então, essa lei da correspondência, ela fala muito sobre desordem e caos. Caos externo, desordem interna. A nossa confusão mental, a nossa perda de energia, o nosso desânimo, né? Tudo isso vem da onde? Da correspondência, o que a gente está vivendo dentro da gente, que se revela aqui fora, se revela no nosso dia a dia, se revela em alguns pontos que às vezes a gente não tem nem clareza. Faz sentido, gente? A gente não tem nem clareza desses pontos. Então, o que começa a acontecer? A gente tem uma agenda caótica, tem uma mesa bagunçada, caótica, tem uma empresa caótica, a nossa mente entra em estado de sobrevivência. Por quê? Porque a lei da correspondência, ela vai dizer, se tem bagunça dentro de você, tem bagunça aqui fora. E aí eu quero que você comece a refletir, a tua mesa está organizada, o teu WhatsApp está em ordem ou está cheio de WhatsApp para responder? A tua agenda está clara? Você responde as pessoas no WhatsApp ou você é aquela pessoa que ignora aquilo que não faz muito sentido? Você dá um retorno, pelo menos, para essa pessoa? Os teus processos dentro da tua empresa, eles estão descritos para quando você contrata uma pessoa, ela só lê aquele manual ou ela tem algumas aulas e ela já decifrar o que ela precisa fazer? Para e reflita sobre isso, porque essa é a lei do mentalismo. É você olhar para dentro e começar a enxergar que tudo que está aqui fora só é um reflexo do que está dentro de você. Os problemas, as situações, é tudo reflexo, tudo reflexo. Se você tem um hábito de criticar, se você se sente inseguro, se você trava na hora de agendar uma reunião, na hora de fazer uma reunião, esse caos interno se revela aqui no externo. Se você é aquela pessoa que tem, eu anotei aqui, atraso crônico, perda da autoestima e autorrespeito, você mostra para as outras pessoas que você não é uma pessoa confiável. No momento que você está sempre se atrasando. Ah, mas Roberta, é o TDAH. É o TDAH, a pessoa que tem TDAH, ela acha que vai dar tempo de chegar e ela não chega. Pois é, então se tu sabe que tu tem TDAH, por que tu não te organiza para sair antes? Se tu já tem consciência de que tu tem TDAH, por que tu não faz a tua parte? Tá entendendo? Tu tá entendendo? Saia do teu piloto automático, saia da tua mediocridade, saia do medo de errar, da sensação de não ser capaz, saia disso. E comece a viver o novo na tua vida, comece a viver uma vida presente, comece a viver uma vida extraordinária, comece a construir a realidade que você tanto quer. É sobre isso, gente. É sobre isso.
E no momento em que você faz isso por você, o resultado vem aqui fora. Muitas pessoas chegam às vezes no Clube da Mente com uma dificuldade em cobrar. E sabe por que elas têm dificuldade em cobrar aqui fora, em receber mais aqui fora? Porque elas não se sentem valorizadas dentro delas. Só que elas reclamam porque elas não estão se sentindo, não estão sendo valorizadas. Porque ainda tem gente pedindo desconto para elas. E aí, no momento em que eu não consigo eu me valorizar, no momento em que eu não consigo eu cobrar, e cobrar com segurança, não adianta, ai, mandei aqui o orçamento, aí veja se fica bom pra ti. Cara, tá aqui o orçamento, a minha cobrança é desta forma, fica bom pra você? Ah, não, Roberta, não fica bom, né? Por exemplo, o cliente falando, nesse momento eu não tenho todo esse investimento, eu valorizo o teu trabalho, mas não tenho todo esse investimento, então vamos cortar metade. Foi o que eu fiz semana passada com uma empresa. A empresa tinha lá 30 horas de treinamento comigo. Ah, errou. A gente nesse momento não tem como fazer todo esse investimento, então vamos cortar para 15. Então vamos para 15 horas de treinamento comigo. Nessas 15 horas eu consigo entregar isso, isso e isso, e o valor fica pela metade. Faz sentido? Faz. Fechamos. Então, não significa você baixar o teu preço. Significa você olhar para a realidade do cliente sem se desvalorizar. Sem você se colocar para baixo, sem você se diminuir. Pensa comigo, quantas oportunidades você já perdeu pelo medo de cobrar. Só que esse medo, ele tá dentro de você. E aí, quando você aqui vai entregar o preço, a pessoa sente que tem incongruência. E ela sente que tu não tá alinhado, que os teus pensamentos, as tuas emoções, as tuas ações não estão alinhadas. Ela sente. E quando ela sente, o que ela faz? Ela se afasta, ela percebe incongruências. O nosso cérebro, ele tá o tempo inteiro percebendo incongruências nas pessoas. Por isso que a gente se afasta. Por isso que a gente, não sei, aqui tem todas, tá, fisicamente aqui, ó, tá perfeita, mas não quero. Relacionamento é assim, né? Homens, mulheres, você encontra a pessoa perfeita, mas por algum motivo tu não quer aquela pessoa. Por quê? Porque às vezes é só a carcaça. Teu cérebro já detectou as incongruências. Isso aconteceu recentemente comigo. Nossa, essa pessoa é tão incrível, tão maravilhosa. Por que eu não quero ela? Por que eu não sei? Parece que tem alguma coisa errada. Aí eu sou a pessoa que eu quero pagar pra ver. Aí eu vou lá e pago. E como a gente diz, quebra a cara? Não. Eu só fui lá testar aquilo que a minha intuição já dizia. Né? Que no fundo é isso, gente. No fundo é isso. O nosso cérebro, a nossa intuição tem essa capacidade. Tá entendido? Fez sentido? Fez sentido isso que eu trouxe pra você? Posso passar pro próximo? Quero ver todo mundo participando. Gente, posso passar pro próximo? Quero todo mundo aqui. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê você? Terceira lei. É a lei. Ó, arrasaram a Fran, a Aline, olha as meninas da liderança magnética aí. Nossa primeira turma de liderança magnética, esse ano vai ter mais liderança magnética. A gente tá passando por um processo. A gente tá passando por um processo de reconhecimento do MEC, da nossa mentoria de liderança magnética. Então, este ano, liderança magnética vai ser um curso profissionalizante. Aguardem. Aguardem! Olha eu aqui dando spoiler. Bora para a terceira lei. Terceira lei é a lei da vibração. Nada está parado. Tudo tá vibrando o tempo inteiro. Então, a gente tem um vício moderno hoje em dia de que tudo é dopamina, tudo é adrenalina o tempo inteiro, tudo tem que ser novidade o tempo inteiro, não é verdade? Então, se você
quer viver nessa realidade extrema, né? Se você quer viver nessa realidade extrema, se você quer viver sempre no 100% aí, muitas vezes você utiliza drogas, bebida, medicação, porque parece que você precisa estar o tempo inteiro consumindo novidades. Viver o tédio é algo que dói para você. Então, como que a gente pode ajustar isso para que a gente construa vibrações e entenda que nada está parado e que as novidades elas chegam de acordo com o meu olhar? Percebe comigo, a novidade ela chega com o meu olhar quando eu tô presente e eu abro a minha janela e eu vejo aqui da minha janela, eu já mostrei várias vezes nos stories para vocês, eu tenho uma montanha, eu tenho uma natureza, então quando eu olho para essa natureza todos os dias eu me coloco numa posição de apreciadora. A natureza ela nunca tá igual. E eu me coloco numa posição de olhar para essa novidade dessa manhã que tá começando, que nunca é igual. Um dia tem sol, outro dia não tem, outro dia tá nublado, outro dia amanhece chovendo. Floripa é assim. Então, para que eu possa vibrar, eu preciso me aprofundar em mim. Então, quando eu cresço em comunhão comigo mesmo, tudo ao meu redor se renova. Porque é sobre mim. A lei da vibração é sobre mim. Então, a lei da vibração é sobre eu olhar para dentro, para o meu dia a dia, e eu entender que eu não posso ser aquele líder viciado em adrenalina, viciado em problema, viciado em caos, viciado em urgência. E tem gente que constrói empresas viciadas nisso, não consegue se organizar. Então, em vez de eu me organizar no mês de janeiro para pagar as contas em fevereiro, eu fico aqui no mês de janeiro, tirando férias, indo pra praia, bem faceira. Quando chega dia 1º de fevereiro, eu vou me lembrar que eu tenho que pagar as contas. Aí eu fico louca. Aí eu quero fazer tudo. Não dá, gente. Não dá. Você precisa olhar para dentro de ti e perceber se você tem uma rotina programada, uma rotina que faça você construir os resultados sem ser a louca. E aí, quando a tua rotina é de pressão, é de estresse, é de reação, você adoece. E aí que tá a lei da vibração, que é justamente eu ter esse entendimento de que tudo realmente vibra. Só que quando a minha rotina passa a ser de clareza, de presença, com estratégias, com organização, eu começo o quê? Eu começo a experimentar essa leveza do universo. Eu começo a experimentar essa vibração. Porque vibração não é sobre... como é que eu posso te dizer? Deixa eu ver se eu acho aqui as minhas anotações. Vibração é muito sobre... Olha como as leis elas se complementam, né? O mentalismo diz que tudo é mental, né? A correspondência diz que tudo que tá em cima tá embaixo, ou seja, tudo que tá na minha mente tá aqui na minha vida. A vibração, ela só vai concretizar aquilo que eu já tô vivendo dentro de mim. Então, quando eu começo a viver a organização dentro de mim, fora se organiza. Essa semana, esse final de semana, eu tava pensando sobre isso e eu falei, nossa, tem uma coisa que eu acho que vai me ajudar eu me organizar um pouco mais. Não que eu não sou uma pessoa organizada. Por exemplo, hoje eu tenho 2 funcionárias começando a trabalhar comigo. Eu tenho todo o treinamento já programado, planejado para elas. Eu tipo assim, ó. Eu sou aquela pessoa que sábado eu só saí de casa depois que tava tudo organizado. O meu evento terminou 1h30 da tarde, eu almocei, eu fui terminar contratos, eu fui fazer tudo que eu tinha para fazer para depois sair de casa. E ontem ainda eu cheguei em casa, organizei todo o treinamento das meninas e tal. Então, eu sou uma pessoa organizada, mas de uns tempos pra cá eu tenho sentido
que o meu ambiente ele precisa estar cada vez mais organizado para que eu esteja organizada. E aí eu falei, essa semana eu vou colocar na minha agenda 3 horinhas para mim arrumar o meu guarda-roupa. Por quê? Porque o meu guarda-roupa, gente, vocês não têm noção, na Black Friday eu comprei tanta roupa. Eu comprei muita roupa na Black Friday, gente. Eu comprei, confesso. E agora ele tá todo socado. E na verdade o que eu preciso fazer? Tirar as coisas que eu não vou mais usar, liberar espaço pro novo chegar na minha vida. Isso é a lei da vibração. Lei da vibração é você olhar pra tua equipe e você perceber quem são as pessoas que estão lá só pra bater o ponto e eliminar elas se tiver que eliminar. Lei da vibração é você olhar para tua cartela de clientes e perceber quem são os clientes que ficam sugando a tua energia, que ficam tomando o teu tempo. Esses clientes você pode eliminar. O ano passado a gente fez isso dentro do clube. Tinham clientes que estavam só sugando a nossa energia, desrespeitando regras. O que a gente fez? Eliminou. Por quê? Porque não dá pra gente manter gente que tá incongruente com a nossa energia, que tá incongruente com os nossos valores. Eu, no final do ano passado, eliminei pessoas da minha equipe. Por quê? Porque tem que ser congruente com os meus valores, tem que ser congruente com os valores do clube, tem que pensar semelhante. Eu não tô dizendo que a pessoa tem que ser igual a mim, mas ela tem que ter um match, pelo menos. Tem que ter um fit. Pessoa que me aparece 3 horas da tarde numa reunião, atrasada e ainda com o cabelo molhado, não tá na minha vibe. O horário de lavar o cabelo, a minha querida, era de manhã cedo ou de meio-dia no teu horário de intervalo. Não era 3 horas da tarde. Então, você começa a avaliar e perceber que a pessoa não tem o fit aí pra você. Não tá congruente com o propósito da empresa. Isso é a lei da vibração. Você eliminar as coisas que não estão congruentes. Faz sentido, gente? Ó, a Monique colocou, é a nossa vibração que atrai tudo a nós, pessoas, situações e vivências. Certeza. Certeza. Posso passar para a próxima, gente? Tá entendida essa aqui? Posso? Posso passar para a próxima? Posso, gente? Posso! Gente, seguinte. A Irene colocou que sim. Quem mais, gente? Quem mais tá aqui acompanhando? Tá aqui, ó, lacrado aqui comigo. Esse conteúdo, gente, não é para qualquer um. Eu sempre digo assim, ó, eu sou uma escorpiana muito profunda. Eu tenho escorpião no meu mapa em várias casas. Então, tudo que eu for fazer sempre tem profundidade, gente. E é por isso que nem todo mundo se adequa ao meu conteúdo. Porque eu vou cavocando lá e fazendo você perceber. Então, se a pessoa não tá preparada para ouvir, gente, ela não vai conseguir ouvir a minha fala. Vamos lá. Lei 4 é a lei da polaridade. Eu vou dar uma acelerada aqui porque já tá quase fechando 1 hora a nossa live. O que é a lei da polaridade? Tudo é duplo e os opostos eles se tocam. Então ela conecta com o vício atual que é a polarização. Hoje em dia vocês percebem que nós estamos vivendo a polarização no Brasil. No Brasil e no mundo, né? Guerras, enfim, várias situações. Você não pode falar que as pessoas já estão na defesa. E aí, eu sou uma pessoa que eu tenho um posicionamento sim, só que eu tô evitando de falar do meu posicionamento. Por quê? Porque não dá pra falar. Não dá pra falar porque tá todo mundo assim, ó, faísca, né? Só que a lei da polaridade, ela não fala sobre isso, né? Enfim, ela diz que não existe 100% certo e nem 100% errado. E a maturidade é você selecionar o melhor dos dois lados, ou seja, o caminho do meio. E aí, esses dias eu até perguntei pro ChatGPT assim, olha, com base em todo o meu conteúdo, com base em tudo que tu me conhece,
Eu fui perguntar para ele sobre o meu posicionamento, né? E ele falou: o teu posicionamento é um posicionamento central, porque você faz uma curadoria do que tem de bom dos dois lados. E é isso que a gente precisa fazer. Buda já falava sobre o caminho do meio, né? Porque quando você se posiciona do lado A, você ignora totalmente o lado B. E quando a gente é líder, a gente precisa aprender a seguir o caminho do meio, porque a gente vai encontrar pessoas com posicionamentos diferentes no nosso negócio, nos nossos clientes, nos nossos liderados principalmente, né? Nem todo mundo pensa 100% como a gente. O que a gente precisa é selecionar o que é realmente importante que a pessoa pense. O que é importante que essa pessoa pense igual a mim? Faz sentido? E aí, fanatismo religioso, fanatismo materialista, tudo que é fanatismo, é extremista, traz junto uma certa agressividade. Então, a lei da polarização diz que os opostos, eles são complementares. Então, para que eu possa agradecer pela saúde, eu preciso ter vivido a doença. Para que eu possa entender que é dia, eu tenho que ter vivido a noite. Para que eu possa viver e agradecer a abundância, eu tenho que ter vivido a escassez, eu tenho que ter vivido a falta. Então, a lei da polaridade, ela é uma lei que te mostra que quando tu tá vivendo um momento desafiador, um momento ruim, um momento triste, não tem problema. Porque a vida é feita de dois polos. Agora você tá em cima, mas logo você vai cair lá embaixo. E quando você tá lá embaixo, você entender que logo você vai subir. Entende? A lei da polaridade, ela fala sobre isso. Então, você enquanto líder, se você cai em ser ou durona, ou frouxa, ou controladora, ou ausente, ou agressiva, ou passiva, você em nenhum deles você tem alta performance. Nem sendo durona, mas nem sendo frouxa. Aliás, a líder boazinha não atrai resultado. Não atrai resultado. E se todo mundo no teu time gosta de ti, você tá fazendo alguma coisa errada. Tá fazendo alguma coisa errada. Porque a alta performance, na verdade, é o equilíbrio disso. É o equilíbrio entre a durona e a frouxa. É o equilíbrio entre o agressivo e o passivo. É o equilíbrio entre o controlador e o ausente. Eu não preciso ser controladora 24 horas, mas eu também não preciso simplesmente delargar as coisas. Eu preciso ter um equilíbrio entre as minhas cobranças e o meu largar, o meu soltar. Então, a lei da polaridade, ela vai trazer isso. Que você tem a possibilidade, sim, de ser durona, mas você também precisa ser harmônica. Então, a alta performance é isso. Então, a reflexão que eu trago para você é onde você exagera. No controle, nas tuas emoções, na racionalidade. Você tinha que ter entregado isso, mas isso. Na velocidade, no medo. O que falta para você entrar em equilíbrio? Aonde você precisa se melhorar para você entrar em equilíbrio? Faz sentido, gente? Essa reflexão tocou aí você? Posso passar para a próxima? Posso passar para a próxima, gente? Cadê vocês? Vocês estão aqui comigo? Quero saber se a Gi tá aqui comigo, se a Ana tá aqui comigo, a Aline tá aqui comigo, a Annelise tá aqui comigo, a Maria Lúcia tá aqui comigo, a Vanessa, a Jamile, a Adriana Simão. Quero saber se todo mundo tá aqui comigo, gente. Não me deixa sozinha. Tá fazendo sentido tudo que eu tô trazendo aqui pra ti? Me dá um feedback aí, se eu posso continuar nessa profundidade. Meu café já tá quase esfriando. Lembrando que depois, gente, se vocês quiserem o resumo de tudo isso, eu vou entregar para quem depois me chamar no direct. Vocês podem me chamar lá no direct, que eu vou liberar para vocês o resumo com todas as minhas anotações aqui. Gente, eu me preparo a full para essa aula, tá?
No domingo eu me preparo para a live da performance. Eu passo a segunda-feira me preparando para a aula do clube à noite. Então hoje à noite a gente vai ter uma aula top master do clube, onde a gente vai falar sobre as fontes de energia para que a gente mantenha essas emoções em equilíbrio, né? Tudo é emoção, o tempo inteiro. Quinta lei, a lei do ritmo. A lei do ritmo diz que tudo tem marés, oscilações compensadas. Ou seja, a lei do ritmo... Deixa eu pegar aqui todas as minhas anotações, gente. Diz que quem explode, depois colapsa. Trazendo para nossa vida de líder, né? Burnout nada mais é do que um ritmo errado por tempo demais. O ano retrasado, em 2024, quando eu cheguei num colapso e eu estava quase vivendo um burnout, eu estava vivendo num ritmo doido. Mas não era nem o ritmo no sentido de trabalhar mais. Era o que eu alimentava na minha cabeça naquele momento. E quando a gente alimenta dentro da gente pensamentos, situações, volta para a lei do mentalismo, tudo é mental. Essas coisas elas começam a também dar errado. Quando você alimenta dentro de você problema, insegurança, dúvida, medo, as coisas começam a se revelar aqui na tua vida. Então, como as coisas começam a se revelar aqui na tua vida, o que começa a acontecer? Você começa a entrar em colapso, você diz, meu Deus do céu, só tá dando coisa errada. E ao mesmo tempo, você quer ter um ritmo de trabalho, mas ao mesmo tempo você tá travada. Você vê as coisas acontecendo e você precisa... Ui! Caiu aqui meu celular, desculpa. Acordaram aí, gente? Voltando aqui. Você precisa colocar energia para aquilo acontecer. Você precisa se movimentar. Você precisa, sabe, voar. Só que quando você tá num processo de quase burnout, o que acontece contigo? Você, de certa forma, entra em colapso. O burnout é isso, é falta de propósito, falta de sentido no que você faz. Porque tudo vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim. Tudo vai ter seus desafios, principalmente quando você decide sair da tua zona de conforto. Então, o que a gente precisa entender é o que a gente faz em excesso e o que a gente evita fazer. Ai, desculpa. Eu tô, a gripe tá saindo pelo corpo. A Lana pediu pra me mandar o resumo no clube. Vou deixar lá na plataforma pra vocês também. Então, essas coisas que eu evito fazer, essas coisas que eu evito, que eu preciso fazer, mas eu evito. Eu simplesmente procrastino, eu simplesmente deixo pra depois. Essas coisas, você precisa olhar para isso. Você precisa olhar para isso. Porque isso que você está evitando por medo. Você está evitando por algum dos 3 medos. Ou medo do desconhecido, ou medo do fracasso, ou medo de não ser amado. Que isso eu já expliquei aqui em várias lives e não vou tomar tempo agora explicando isso. Mas esses medos, eles vão bloqueando você. Esses medos vão fazendo com que você paralise, com que você se mantenha estagnada. E aí, Helene, saúde, obrigada. E aí a gente precisa ter esse entendimento dessa lei do ritmo, que não é não sentir a dor, não sentir a tristeza. Sim, é sentir no 100% sem evitar. Eu tinha um namorado ano retrasado que ele dizia muito pra mim assim, Rô, eu vejo você... Ele dizia que eu tava varrendo para debaixo do tapete o que eu tava sentindo. E eu tava passando por um luto, que o meu avô tinha falecido. Meu avô era como se fosse meu pai, foi quem me criou até meus 6 anos de idade. Eu tava passando por vários problemas na minha empresa, no meu negócio. Eu tava passando por uma série de situações. E essas situações, enquanto eu não olhasse para elas e não enfrentasse e não sentisse essa dor no 100%, ela não ia passar. Então, como eu não estava sentindo a dor, eu estava aqui, ó, colapsando dentro de mim. Ou seja, eu estava aqui juntando essa dor para quê? Para uma hora explodir.
que isso que é o burnout, né? Então a lei do ritmo, ela fala sobre isso. Quanto mais você joga o pêndulo de um lado, de euforia, cólera ou estresse. Eu tava lendo aqui as minhas anotações. Cólera, estresse, né? Esse acúmulo, mais ele compensa do outro. Então, quanto mais eu tô nessa euforia, nessa cólera, depois eu compenso, ou seja, eu entro na vergonha, na depressão, no arrependimento. Então, a lei do ritmo é também esse caminho do meio. Então, aprender que quando as coisas boas acontecem na nossa vida, a gente pode sim ficar feliz, a gente pode compartilhar, mas não entrar na euforia, na loucura. Ah, agora eu tô feita. Não tá. Porque assim como tem o sobe e desce, as polaridades, você agora tá lá em cima e logo você vai estar lá embaixo. Então, você aprender a entrar nesse equilíbrio emocional. E quando você tá lá embaixo, você não precisa se vitimizar, não precisa, ai meu Deus, olha o que tá acontecendo. Não, porque você sabe que você vai passar também. A vida é ritmo, logo você tá subindo e assim vai, entendeu? Assim vai. Faz sentido, gente? Posso passar pro próximo? Deu pra compreender? Eu até coloquei um exemplo aqui psicológico que fala sobre a cólera quando ela tá descontrolada, por exemplo, no trânsito, no trabalho, ela só é um reflexo das nossas cicatrizes internas. E aí, quando a gente tem cicatriz interna, a gente vai entrando num dano com o outro. Quando a gente tá nessa euforia descontrolada, porque a gente bebeu, porque a gente se drogou, porque a gente foi pra festa, a gente começa a desenvolver um mau gosto pela vida. Uma exposição, uma ofensa, uma ressaca moral. Entende? Então, a lei do ritmo significa você reagir com classe e equilíbrio, né? Um exercício mental é como que você reagiria a alguém que você admira muito se você fosse ofendido por essa pessoa. Como que você reagiria? Ai, meu Deus, tá só caindo meu negócio aqui, Jesus. Olha, Vanessa, eu romantizava muito os momentos ruins. Hoje só espero passar e resolvo tudo com calma. Maravilhosa! Maravilhosa! Olha que ser evoluído! É isso aí mesmo. Sem romantizar, sem vitimismo. É isso. É isso. A lei do ritmo não é a gente não sentir, a gente pode ficar triste, né? A gente não precisa desumanizar, mas reagir com classe, com equilíbrio. É isso. Com equilíbrio, com integridade, né? Tem gente que se desmoraliza nesses momentos. E olha, esses não são momentos de a gente se desmoralizar. Esses são momentos de a gente olhar para dentro, de a gente se conectar, né? É isso. E não é a última lei ainda, a sexta lei, penúltima lei, gente, eu vou dar uma acelerada aqui, que é a lei da causa e efeito. Todo resultado é consequência de um padrão. Então, se você tá frustrado, cansado, desmotivado, teve um comportamento que criou isso. Então, tudo é causa e efeito. Então, o exercício da linha da verdade é qual a dor que você sente hoje? E que comportamento que alimentou isso? Que comportamento alimentou isso, essa dor? E o que você se compromete a mudar? Você se compromete a mudar o quê? Que lei? Que situação que te trouxe isso? Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês agora muito séria que vai doer. Mas os relacionamentos que você tem hoje, você construiu. A conta bancária que você tem hoje, você construiu. O corpo que você tem hoje, você construiu. Ontem eu me olhei no espelho e fiquei pensando assim, cadê os 4 quilos que eu tinha emagrecido? Cadê esses 4 quilos? Olha eu aqui de novo, na estaca zero, na sanfona.
bora para meus 4 quilos de novo. Então, hoje já comecei o processo. Qual é o meu processo hoje? Jejum. Meu processo é de fazer uma desintoxicação de novo, 0 glúten, 0 lactose, 0, sabe? É começar um processo, porque tudo é construído com os hábitos que a gente tem diariamente. Então, se a lei da causa e efeito diz que tudo é você que construiu, a vida que você tem hoje foi você que construiu e nada escapa à lei. Caso a lei não seja reconhecida, não importa. Se você não conhece essa lei, se você não sabe o que é essa lei, não tem problema. Mas essa lei, ela existe. Tudo é causa e efeito. E quando a gente traz isso para aplicação emocional, tristeza, apatia, dor, tem causa. A gente sofre o efeito e não enxerga o que fez antes. O que aconteceu antes disso acontecer? E aí que começa uma investigação e aí começa o teu autoconhecimento de fato. Quando tu pensa assim, por que eu tô triste? O que eu antes pensei, o que eu antes senti, o que eu antes vivi para agora eu estar me sentindo triste desse jeito? A mente diz, tecnicamente, tá tudo certo, só que o coração, ele mostra aonde você feriu a delicadeza da teia da vida. Porque a vida tem uma teia sutil. E quando você fere essa teia, quem fere é você. E aí, semana passada, eu até compartilhei lá com os sócios do Clube da Mente um trecho de uma fala do Sri Sri Ravi Shankar, que ele fala muito o seguinte, que tudo que é a tua natureza, se você fizer, você não vai sentir culpa. Agora, por exemplo, um escorpião é da natureza dele picar. Então ele não vai sentir culpa. Isso é o dharma dele, picar. Agora você, quando você reage com uma pessoa, quando você é grosseira com uma pessoa, quando você fica chateada com uma pessoa, isso não é a sua natureza, então você vai se sentir mal. Você vai ficar culpada. Por exemplo, a mulher que me ofendeu lá no posto. Eu tenho certeza que quando ela chegou em casa, ela se sentiu mal por ter feito aquilo. E aí é a pior coisa porque ela não vai ter a oportunidade de me pedir desculpa. E isso vai trazer mais dor e sofrimento para ela. Então, entender que a lei da causa e efeito é sobre eu ter a clareza de que tudo vai trazer um resultado. Tudo que eu fizer e o que eu não fizer também. Então, os remédios para que eu coloque essa lei de causa e efeito realmente para funcionar é eu ter o compromisso com os meus resultados. Então, se o meu compromisso é emagrecer, eu preciso assumir esse compromisso e entender que se eu não fizer isso agora, eu vou ter um efeito. Se o meu compromisso esse ano é economizar dinheiro para mim fazer aquela viagem que eu quero tanto e que eu vivo gastando num monte de porcaria aí, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que assumir o compromisso. Identifica o ponto, assume e não repete os mesmos erros. É isso. A lei da causa e efeito é eu entender onde eu tô errando e não repetir esses mesmos erros. A lei da causa e efeito é eu construir uma nova identidade. Inclusive, eu falava isso com uma amiga minha esse final de semana. Ela é psicanalista, ela é nutricionista. E daí eu tava falando, amiga, você percebeu que todo mundo, todas as terapias que existem no mundo, elas vão identificar o porquê que tu tá travada. Seja a psicanálise, seja qualquer outra coisa. Vai identificar, eu tô travada por conta dos meus pais, porque quando eu era criança eu isso, porque quando eu era criança aconteceu tal coisa. No fundo, tu sabe o que te travou. No fundo, tu tem consciência. Se tu tem um mínimo de desenvolvimento emocional, se você já estuda algo de desenvolvimento pessoal, você sabe. Mas poucas linhas terapêuticas te ajudam a construir uma nova identidade para que você não viva mais aquilo que você já sabe. Eu já sei que eu sou travada, que eu sou escassa por conta daquilo lá. Eu sei que eu sou escassa porque eu vim de uma família pobre, que faltou, que não tinha dinheiro. Eu sei, você já sabe. Agora, como que você faz para mudar isso? Poucas linhas. Poucas, eu não conheço nenhuma.
que fala, não, você então, para mudar isso, você vai ter que construir uma nova identidade. E como que eu faço para construir uma nova identidade? Isso a gente tem dentro do Clube da Mente. Você precisa ser uma nova pessoa. Não em essência, a tua essência é você, a tua natureza, é a alegria, é quem você é. Mas você ser e ter dentro de você um novo padrão, uma nova identidade de quem você quer se tornar. Porque senão, nessa lei da causa e efeito, você vai continuar repetindo os mesmos padrões. Faz sentido, gente? Faz sentido? Você precisa ser uma nova pessoa, você precisa ter uma nova rotina de ser, uma nova possibilidade. Inclusive no nosso planejamento estratégico de sábado, eu falei só sobre isso. Quem ainda... Rô, eu não fiz o planejamento, ainda dá pra assistir a gravação e tal? Dá, tá lá no link da minha bio, você pode comprar lá e assistir a gravação lá com o pessoal. Então, é você ter o entendimento de quem você quer se tornar. Porque não adianta você fazer um planejamento para esse ano e dizer, esse ano vai ser diferente. Não vai. Não vai se você não for uma pessoa diferente. Se você não tiver uma nova identidade, não vai. Então, o que eu preciso fazer diariamente? Que rotina que eu preciso construir para mim construir essa nova identidade? Para mim ser esta nova pessoa? Tá fazendo sentido? Ou tá muito papo de maluco, gente? Dá um ok aqui pra mim continuar aqui. Dá um ok aqui pra mim. A Karina, o Eneri, que tá aqui, a Maria Lúcia, a Nelise, a Helenice. Eu quero um ok de você se eu posso continuar, porque a gente tá indo pra última. E eu preciso saber se você tem esse entendimento. Maravilha. Lá vou eu. Adoro quando vocês participam. Não me deixam falando aqui sozinha, que senão eu viro uma tagarela aqui. Gente, a última lei, ela fala sobre a lei do gênero. Gênero está em tudo, masculino e feminino. Meu Deus do céu, vou ter que ver isso aqui. Como é que eu vou ajeitar isso aqui pra próxima live não acontecer isso? Que tá feio aqui meu negocinho. Vou tentar grudar alguma coisa ali. Mas hoje vai ficar assim, gente. Hoje vocês vão ficar levando esses sustos. Tomara que não caia mais. Mas vamos lá. A lei do gênero, ela diz que gênero está em tudo. Masculino e feminino em todos os planos. Ela evita a polêmica e chama de celeste, sutil, ideal, terrestre, concreto e prático. Então, a metáfora da bateria. A energia só circula quando fecha o circuito, os polos complementares. Então, eu preciso dos polos complementares. Eu preciso do feminino para ter o masculino. Ou seja, para mim ter a bateria, para mim ter a energia, eu preciso do feminino e do masculino. A aplicação da energia, o homem é a explosão, é a pá que vai e faz, né? Aqui eu coloquei o exemplo da pá, né? O executor, né? A mulher é a constância e a perseverança. O equilíbrio significa o homem sustentar no tempo, a mulher aprender a assertividade. Então, nas emoções, quando a gente traz a ideia do gênero, deixa eu trazer aqui. A energia, ela não circula. Ela apodrece quando tem um polo só. Então, nós, empreendedoras, líderes, a gente trava quando a gente tem só a parte feminina ou só a parte masculina. Ou seja, quando a gente só sonha e não executa. Quando a gente só executa, mas não tem propósito. Você entende como precisa que o meu propósito esteja alinhado com a minha execução? Então, o porquê eu faço as coisas que eu faço? Em 2024, eu entrei num burnout, né? Num quase burnout, eu estava à beira de explodir, porque eu tinha me desconectado do meu propósito.
E se desconectar do nosso propósito significa a gente se desconectar da bateria da vida. Se desconectar da bateria da vida. E aí, que coisas que fazem com que a gente recarregue a nossa bateria? Quando a gente tem uma visão de onde a gente quer chegar, quando a gente executa em prol dessa visão, quando a gente tem constância, ou seja, a disciplina, o ritmo, a constância ali. Eu não vou fazer tudo num dia só, mas eu preciso todos os dias executar um pouquinho. E quando eu tenho tomada de decisão, quando eu fico em cima do muro, eu vou trazendo o quê? Medo para minha cabeça. E aí ontem eu assisti algo que falava de um cara bem famoso, agora eu não me lembro qual que era. Por que ele estava sempre à frente nos negócios? Porque ele era uma pessoa que tomava decisões rápidas. Não esperava a mente vir trazer os pensamentos para tirar ele do foco. Ah, mas Roberta, decidir rápido, decidir na impulsividade pode me fazer eu tomar decisões erradas? Se eu não sei assumir a responsabilidade pelas minhas decisões, sim. Se eu tenho medo, se eu tenho insegurança sobre as minhas decisões, sim. Então, o que eu preciso fazer para que eu possa, de certa forma, tomar decisões assertivas quando as oportunidades chegam? Eu preciso ter paz na minha mente. Eu preciso cultivar essa clareza mental e essa paz na minha mente. Isso sim vai fazer com que eu tome decisões rapidamente quando as oportunidades cheguem. Faz sentido? Então, se eu quero ser um líder magnético, e agora trazendo para todas essas leis, se eu quero ser um líder de fato, um líder de verdade, o que eu preciso fazer? Eu preciso cortar pensamentos sabotadores, eu preciso organizar a minha vida interna, o que está dentro de mim. Eu preciso ajustar a minha vibração. Poxa, hoje é segunda-feira, com que energia eu quero chegar no meu time hoje? Ah, mas Roberta, se eu chegar escandalosa, assim que nem você, bem doida, bom dia. Vão me chamar de louca, deixa que chame. Louca com resultado não é mais louca. Agora o pior é você ser a bonitinha, maravilhosa, santa, Buda, sem resultado nenhum. Sem energizar, sem envolver a tua equipe. Olha, eu vou dizer assim, ó. Quem trabalha comigo precisa gostar muito da minha vibe, porque eu sou doida. Os meus alunos precisam gostar da minha vibe, porque eu sou doida quando eu abro uma aula do clube. Bom dia, bom! Doida. Eu preciso gerar energia aqui para envolver, para magnetizar as pessoas. Como é que tá a tua energia? O que você faz todo dia para buscar equilíbrio? Você honra com os teus compromissos quando você diz 8h30, você chega lá 5 minutos antes para honrar as pessoas que estão te esperando? Gente, esse é o processo. Clareza, energia, decisão, resultado. É isso. Isso que faz a roda girar. Gente, a gente tá indo para os finalmente, eu só quero fazer uma última pergunta para você. De 0 a 10, mesmo você que não participou de toda essa live, o quanto já valeu para você estar aqui comigo? De 0 a 10, o quanto valeu para você estar aqui nesta live comigo? De 0 a 10, coloca aqui que eu gosto de avaliar. Gosto de fazer uma avaliação da minha live. De 0 a 10, o quanto para você foi importante você ouvir o que você ouviu hoje. E eu quero resposta de todo mundo. Eu quero desde a Charlotte Moda Feminina, da Annelise, da Lucilene, da Alana, da Vanessa. Quero de todo mundo, gente. Do Jorge. Quero do Jorge também. Eu quero resposta de todo mundo. E
essa aula, se você quiser, Rô, eu quero um resumo dessa aula. Eu vou disponibilizar hoje à tarde para os sócios do Clube da Mente lá na plataforma para vocês. E quem quiser o resumo dessa aula também pode me chamar ali no direct, que à tarde eu já vou disponibilizar para vocês. Mas deixa um recadinho para mim lá no direct se você quer o resumo dessa aula, os tópicos dessa aula que eu vou compartilhar com você. Eu acho que faz sentido compartilhar, acho que faz sentido, né? Conhecimento é pra gente transbordar, não é mesmo? Então, se você quer, é só me chamar lá no direct, me mandar um direct que eu vou disponibilizar para vocês. Que bom, eu fico muito feliz que você aproveitou bastante essa aula. Como eu falei, essa é uma aula profunda, gente. Tudo que eu faço, e eu me dei conta disso, assim, outro dia um dos meus mentores falou assim, Rô, você tem que avisar as pessoas que você é profundo, o óbvio precisa ser dito. Tem gente que não tá preparada para o teu conteúdo. O teu conteúdo não é para pessoas rasas. O teu conteúdo é para pessoas que já têm um nível de consciência e querem aprofundar as coisas que eu trago aqui. Não adianta eu trazer coisa superficial, não é da minha natureza. Minha natureza é justamente a aprofundar, é trazer conhecimento, é trazer expansão de consciência, é trazer essa clareza para que você possa usar isso em plena segunda-feira para você ter energia na tua semana. Quero super agradecer a participação de vocês, dar os parabéns para quem acordou cedo e tá aqui comigo, né? Gostaram desse horário das 6h35, gente? Vocês acham que esse horário é um horário bom? Eu acho que esse é um horário bom pra gente começar o dia a 1000, né? E a gente se vê aqui na próxima segunda-feira, às 6h35, e eu vejo os sócios do Clube da Mente hoje à noite, às 20h45, na nossa aula Mega Blaster, que vai ser, explosão hoje, tá certo? Um beijo grande, fique com Deus e a gente se vê na próxima. A galera falando aí que sim, amei esse horário. Maravilha! Que bom, que bom, que bom, que bom. Então, acertamos no horário. Bora, quero ver vocês pegando o card deste evento que tá lá no meu Instagram e mandando para outras pessoas, convidando outras pessoas para vir para essa aula profunda. Vamos trazer mais gente para essa aula profunda, para cada um mergulhar dentro de si, para que você possa, inclusive, ter outras pessoas para discutir, trocar ideias sobre isso. Isso é maravilhoso. Beijo, gente. Até de noite, os sócios.